Bom dia! Então, você fez. Você chegou nesse mundo sozinho e abandonado. Coletou madeira, construiu uma casa e saiu para explorar. Passou por tantos perigos quanto pode se lembrar e sobreviveu a todos eles. Bom, às vezes não. E nem mesmo o inferno, um lugar de dor e sofrimento, foi capaz de te parar. E quando o tédio finalmente te alcançou, você modificou o mundo do jeito que você quis. Você estava no controle, você decidia qual era o limite das coisas, mas em algum momento você chegou aqui. O seu inimigo, que muito embora não tenha te feito nada, agora está caído. O espólio e a experiência são suas. Seja lá o que você quer fazer com isso, afinal, esse é o seu último momento. À beira do precipício, o fim da sua história. E sem pensar muito, você pula. Nesse momento, o que aparece na sua tela é uma conversa estranha entre dois seres superiores. Meus amigos, esse é o Poema do Fim. Uma compensação de um jogo que, em momento nenhum, se preocupou em te contar uma história, mas que agora aproveita os últimos momentos possíveis para fazer isso tudo de uma vez. E que ainda assim não te explica nada. Mas hoje eu vou te fazer entender, ou pelo menos te mostrar o que eu entendi sobre a tela final do Minecraft. O poema começa com dois seres conversando e constatando que você está ali, entre eles. Eu vejo o jogador que você diz. Sim, tome cuidado. Ele chegou em um nível avançado agora, ele pode ler nos seus pensamentos. Isso não importa, ele pensa que somos parte do jogo. Ok, primeiramente nós temos uma quebra de quarta parede aqui. Curiosidade, mas antigamente, derrotar o Ender Dragon te dava muito mais níveis de XP. Isso porque a lógica de contagem mudou com o tempo, mas enfim. Os próximos versos são essas duas pessoas conversando sobre como você consegue entender eles, mas pensa que isso é parte do jogo, sendo que, na verdade, eles dois existem há muito mais tempo que os jogos. Antes dos jogadores poderem ler, voltando nos dias em que aqueles que não jogavam chamavam os jogadores de feiticeiros e bruxos, e os jogadores sonharam que voavam pelo ar, com gravetos alimentados por demônios. O que eu entendo aqui é que essa coisa que hoje eles chamam de jogador seriam, na verdade, pessoas criativas, pessoas que sentem uma profunda necessidade de transformar o mundo ao seu redor em algo maior, às vezes algo mágico ou apenas rotineiro, mesmo que isso não faça sentido ou que não seja algo totalmente real. Isso faz sentido especialmente quando uma das entidades pergunta sobre o que esse jogador sonhou, e a outra responde que ele sonhou com a luz do sol e as árvores, com fogo e água. Sonhou que criou e que destruiu, que caçou e que foi caçado, e esse jogador sonhou com um abrigo. Depois disso, nós temos mais uma quebra da quarta parede e uma menção ao mundo real, aqui, do outro lado da tela. Uma interface, e com isso entendo um programa, que é o mesmo há mais de 1 milhão de anos, mas que ainda assim funciona, que foi trabalhado por milhões e milhões de pessoas para esculpir um mundo nas dobras de... Bem, alguma coisa. Algumas palavras daqui em diante ficam ilegíveis. Isso porque ainda não temos o nível suficiente para ler esses pensamentos. E para falar a verdade, nós nem vamos ter, porque nem toda a experiência de um jogo é o suficiente para entender esse sonho. Nesse momento, eles estão falando sobre a vida. Literalmente, a nossa vida. Nós, o jogador atrás da tela. É sobre tudo que construímos dentro e fora do jogo. Sobre as pessoas que foram necessárias para chegarmos até aqui. E bom, depois disso, começa uma linha de pensamentos que eu acho que é a parte mais bonita do poema. Ele sabe que nós o amamos? Que o universo é gentil? Às vezes, através dos barulhos de seus pensamentos, sim, ele ouve o universo. Mas há vezes em que ele está triste, cria um mundo que não tem verão e se arrepia embaixo de um sol negro e leva sua triste criação para a realidade, para curá-lo do sofrimento que poderia destruí-lo. O sofrimento é parte da sua tarefa privada, nós não podemos interferir. Algumas vezes, quando eles estão profundos nos sonhos, quero lhes dizer que estão construindo verdadeiros mundos na realidade. Algumas vezes, quero lhes dizer sobre a sua importância para o universo. Algumas vezes, quando eles não fizeram uma verdadeira conexão em tempos, quero ajudá-los a falar a palavra que eles temem. Ele lê nossos pensamentos. Sabe, um tempo atrás eu fiz um vídeo sobre uma pedra. Uma literal pedra. E provavelmente foi um dos melhores vídeos que eu já fiz na minha vida. E lá, um dos assuntos que eu falo é exatamente esse. Uma forma de ver o universo não como uma entidade indiferente ou odiosa, e sim como algo semelhante, algo do qual você faz parte, algo que não te odeia. Mas assim como o aço é forjado no fogo,
Você deve superar o sofrimento como parte da sua viagem. E bom, uma das entidades até deseja nos explicar como. Algumas vezes, eu desejo lhes dizer que esse mundo que ele toma como verdade é meramente... Eu quero lhes dizer que eles estão... E eles veem tão pouco da realidade ao longo desse sonho. E ainda assim, eles jogam o jogo. Isso quer dizer que o segredo da vida é algo que o universo sabe. Mas, como ele mesmo diz, embora seria tão fácil nos contar, seria muito forte para o nosso sonho. Dizer a eles como viver seria o mesmo que privar eles de viver. Então, eles não podem te contar esse segredo da vida. E não é como se você conseguisse entender ele de qualquer forma. Então, em vez disso, eles vão te contar uma história com E, para indicar que não é verdade. Uma história que contém uma verdade segura, em uma gaiola de palavras. Não a verdade nua que pode queimar a qualquer distância. Então, eles te dão um corpo, para que você respire fundo e enche os pulmões de ar. E eles te dão um nome, o jogador de jogos. E eles te apresentam. Antigamente, nós éramos chamados de espíritos da montanha, Pai Sol, Mãe Lua, espíritos ancestrais, espíritos animais, gênios, fantasmas, o Homem Verde, depois deuses, demônios, anjos, poltergeists, alienígenas extraterrestres, leptons, quarks. As palavras mudam, nós não mudamos. Nós somos o universo. Nós somos tudo que você pensa não ser você. Você está olhando para nós agora, através da sua pele, dos seus olhos. E por que o universo toca a sua pele e joga a luz em você? Para ver você, jogador, para conhecê-lo e para ser conhecido. E eles deixaram você sonhar. E você sonhou que era um humano em um planeta orbitando uma estrela que, mesmo estando a 150 milhões de quilômetros de distância, ainda é capaz de queimar a sua pele. E você sonhou ser um minerador na superfície de um mundo achatado e infinito. Sonhou que o Sol era um quadrado branco flutuando pelo céu. E a morte era no máximo uma inconveniência temporária. O que eles estão dizendo aqui é que esse jogo era um sonho. Era um mundo que você decidiu que era importante e que era divertido enquanto você estava ali trabalhando nele. Tem um momento em que eles falam sobre outros jogos, ou melhor, outros sonhos. Algumas vezes, o jogador sonhou ser outras coisas em outros lugares. Algumas vezes esses sonhos eram perturbadores, algumas vezes muito bonitos, entretanto. Algumas vezes o jogador acordava de um sonho dentro de outro, e então acordava desse em um terceiro. Algumas vezes o jogador sonhou ter lido palavras numa tela. Depois disso, a parte mais bizarra do poema é sobre como você, o jogador, o da vida real e não o do jogo, foi feito. Como seus átomos foram criados em uma estrela, como eles foram parar na grama, no ar e no solo, como eles se montaram no ventre de sua mãe, como seu código foi escrito em letras de DNA, como você não é feito de nada que não seja leite e amor. Isso já é viagem demais, eu não consegui entender, e tem até uma menção ao Notch no meio. Depois disso, nós entramos em um último ciclo, que até onde eu entendi, parece ser um grande e último agradecimento. Algumas vezes, o jogador leu linhas de código numa tela, decodificou-as em palavras, decodificou palavras em significado, decodificou o significado em sentimentos, emoções, teorias, ideias, e o jogador começou a respirar mais rápido e profundamente, e concluiu que estava vivo. Ele estava vivo. Aquelas centenas de milhares de mortes não foram reais. O jogador estava vivo. Você está vivo. E algumas vezes o jogador acreditou que o universo falou com ele através de zeros e uns, através da eletricidade das palavras, através de palavras rolando numa tela no fim de um sonho. E o universo disse: eu te amo. E o universo disse que você jogou bem o jogo. E o universo disse que tudo que você precisa está dentro de você. E o universo disse que você é mais forte do que imagina. E o universo disse que você é a luz do dia. E o universo disse que você é a noite. E o universo disse que as trevas contra as quais você luta estão dentro de você. E o universo disse que a luz que você procura está dentro de você. E o universo disse que você não está sozinho. E o universo disse que você não está separado de qualquer outra coisa. E o universo disse que você é o universo, provando a si mesmo, falando consigo mesmo, lendo seu próprio código. E o universo disse: eu te amo, porque você é amor. E o jogo acabou, e o jogador acordou do sonho, e o jogador começou um novo sonho, e o jogador sonhou novamente, sonhou melhor, e o jogador era o universo, e o jogador era amor. Você é o jogador. Acorde. E você acorda, novamente dentro de um sonho que você escolheu jogar. E bom, eu acho que a maior dúvida que surge agora é: quem exatamente são esses seres que estão conversando conosco? E bom,
Eles são você. O que eu vou falar agora é uma teoria bem famosa, mas deixe claro que é só uma teoria. Essas duas entidades conversando, ambas são o próprio universo, parte de tudo e parte de você. A voz azul que trata tudo de maneira mais lógica é o próprio Steve, e a verde é a Alex. O que aconteceu durante todo o jogo foram eles te dando um corpo, literalmente o próprio corpo deles, para que você possa jogar e eles possam sentir como é estar vivo, como é viver nesse sonho. Através de você, eles se tornam um universo vivo, contemplando a si mesmos. E bom, como eu disse, isso é só uma teoria, mas é uma teoria muito da hora. Então, se você tiver uma interpretação diferente, por favor, fique à vontade aqui para contar ela. Muito obrigado por assistir até aqui. Muito obrigado ao Super, Mega, Ultra, Power membros do canal por toda a ajuda que vocês me dão, em especial os membros nível anjo, que sempre dão o maior apoio possível. Eu acho que é isso. Valeu. Falou!